tarde, sejam todos muito bem-vindos, nós todos aqui presencialmente, todos os nossos amigos online e os nossos irmãozinhos encarnados aqui presentes. Bom, nós vamos falar das próximas palestras. Então, dia 28 de abril, a última terça-feira do mês, às 20h15, nós vamos ter uma palestra. Estilo de personalidade. Quem vai nos falar vai ser Fabiana Moraes. No dia 29 de abril, a nossa última quarta-feira, às 14 horas, nós vamos ter a palestra sobre o sono e os sonhos para o Espiritismo. Cássio Branco de Araújo. Tema muito importante. Né? Bom, não temos eventos em abril, o quadradinho de lãs, nossa campanha permanente, todos nós já sabemos, né? 20 por 20, tricô, crochê. Aceitamos também doações de lã, quem quiser fazer quadradinho ou não souber. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Enfatizando que a roupa tem que ser limpa, não pode ser rasgada. A gente não tem equipe para arrumar as roupas, né? Doações de dinheiro via Pix. E quem quiser se associar ao Kardec, a mensalidade é a partir de R$30. Arrecadação, nós arrecadamos para o Instituto Amor Rosa, tampas plásticas, lápis metálicos, notas fiscais sem o CPF. Atendimento fraterno, presencial. Pessoal, por favor, chegue meia hora antes, 1h30 vai ter pessoas para atender. A distância pelo WhatsApp, entre em contato conosco para agendarmos um horário online. Né? Livros seminovos nós temos para venda, a partir de R$5. E temos também a biblioteca circulante. Cantina. Então, aí que entra a cantina. Nós temos café, chá, cappuccino, água, sucos, refrigerante e bolo. Se alguém quiser, a gente pega encomenda para a próxima semana. O YouTube, nós estamos no YouTube, SEAC Lapa. Vídeo das palestras e evangelhos realizados no SEAC. Inscrevam-se, assistam, comentem. Os nomes para as vibrações estão sendo realizadas no nosso trabalho, às quarta-feiras, às 15 horas, as vibrações à distância. Então, por favor, deixe o nome na secretaria ou pelo WhatsApp, né? O Evangelho lá, nós sempre comentamos que é muito importante, nós não podemos deixar de fazer. Então, são essas as nossas recados. Obrigado. Enxergo. Vamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o amado Mestre. E assim, então, nós vamos agradecendo, em primeiro lugar, por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Tivemos saúde, vontade, alegria, estamos aqui, graças a Deus. Então, nós agradecemos também a equipe de socorro espiritual para o nosso trabalho de hoje, e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, sempre que necessário, está entre nós, principalmente na nossa segunda parte, em trabalhos à distância. Assim, agradecidos, nós vamos nos lembrar da oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O Evangelho de hoje, eu escolhi um tema desse livro, desse autor. Olha, Richard Simonetti, tem um pouco falando da biografia dele, ele faleceu há pouco tempo, mas os livros dele sempre foram feitos, não é como do Chico, que é psicografado. Então, ele que escreveu esse livro através dos estudos, lógico, de intuições espirituais, mas é ele mesmo que escrevia, não são livros psicografados.
Ele tem uma vasta coletânea dos livros dele, esse aqui é um deles, muito interessante. Esse livro chama Para Rir e Refletir, do Richard Simonetti. Então eu escolhi um texto aqui, bem curtinho, ó. O título é o seguinte: Ligar o desconfiômetro. O que seria esse desconfiômetro? Não sei se é antigo ou ainda a gente fala desconfiômetro, mas podia ser traduzido ao pé da letra como bom senso, né? O desconfiômetro. Então, ele fala que durante 30 anos ele participava de um grupo de visitação a hospitais, desse centro que ele frequentava, em Bauru, né? Ele levava uma palavra amiga, particularmente aos enfermos, carentes de calor humano. Ele frequentava também presídios, né? Aí ele fala aqui que eram, frequentemente, quando ele ia nos hospitais, eram vítimas de facadas, tiros, acidentes. E jamais encontraram alguém disposto a assumir a culpa. Todo mundo era sempre vítima. Eu ia passando e aconteceu isso comigo. Eu fui apartar uma briga. Sofrer um assalto. Nunca era culpa deles. O mesmo ocorre nas prisões. Os sentenciados sempre estão atrás. Eles se julgam injustiçados. Todo mundo que está ali preso, ninguém é avisa. Tudo injustiçado. Vítimas da polícia, dos promotores. A culpa nunca era deles, nós estávamos presos. Aí ele fala que isso acontece com todos os facindas, com os piores. Ele dá muito exemplo aqui, criminosos notórios por suas maldades, do tipo do Hitler, 89 em 1945, não é a história do Hitler. O Stalin, fala do Saddam Hussein, fala do Osama. Então, eles foram responsáveis por atrocidades assim, abomináveis, né? Eles julgavam-se pessoas maravilhosas. Olha o orgulho que o Hitler tem da raça dele, a melhor raça, que aqui tem o som. Então o Hitler era orgulhoso. Ele achava que aquilo que estava fazendo era um bem da humanidade. Ele queria ser a raça perfeita, né? Os alemães. Então, eles tinham esse bom senso que nós chamamos aqui de desconfiômetro, estava desligado. Eles não tinham senso de que aquilo era errado. Eles achavam que tinha que matar pessoas que nasciam doentes, aleijadas, principalmente os judeus. Não é? Aí eles tinham uma visão glamorizada deles mesmos. Eles enxergavam o mundo por as lentes do egoísmo. Eles eram incapazes de reconhecer que eles eram errados, não era todo mundo. E a perversidade que lhes marcava o comportamento. Isso aí não se trata de uma deficiência isolada, mas de uma tendência globalizada. Ele levantou multidões com a palavra dele, tinha o dom da palavra, né? Um deles, acho que todos eles. E como o egoísmo é a inspiração das ações humanas, nós tendemos a ver o mundo pela ótica dos nossos desejos e interesses, nós comprometendo em desvio de comportamento e desajustes. O viciado, qual é o viciado que reconhece a sua dependência? Nenhum deles. Eu não sou viciado, eu paro quando eu quero. Bonitinho, nós tínhamos um conhecido que bebia, dirigia a família, enchia o carro. Não, quando eu quiser parar, eu paro, eu não sou viciado. Imagina se eu vou dar o voto no AA. Nunca vou fazer isso. Ele achava humilhante isso, porque ele não era um viciado. Eu bebo porque eu quero. Ele então não reconhecia a dependência. O adúltero, o que ele reclama? Insatisfação conjugal. Minha mulher é feia, minha mulher não liga para mim. Aí ele põe isso como desculpa, né? O assaltante, o que ele fala? Que ele precisa lutar pela sobrevivência. Trabalhar ele não quer, ele quer assaltar. Às vezes até mais trabalho, né? Se especializar em assalto. E o maledicente, ele imagina defender a verdade. Ele não está falando mal, ele está pondo a verdade, não é? A desculpa. E o usuário pretende ser econômico, aquela pessoa que é pondura no extremo, não a pessoa que leva um padrão de vida, que economiza, não, o usuário mesmo, ele fala que ele é econômico. O ditador, ele julga-se um missionário.
a maioria dos brasileiros, né? Então falta-lhes o quê? Um referencial. Algo que lhes permita distinguir o certo do errado, o justo do injusto. Aí aqui o Richard nos esclarece o seguinte: o Evangelho é sem dúvida o código celeste que sinaliza a melhor atitude do comportamento ideal. O Evangelho, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, sem dúvida, é um código celeste. Há um problema, tendemos a examiná-lo também pela ótica dos nossos interesses. Mesmo o código celeste, a gente vai sempre pelo nosso interesse. E limitações, distorcendo ao sabor de nossas conveniências. Aí aqui ele vai contar uma história. Um pregador estava exaltando o perdão como virtude. Estava lá falando sobre o perdão, que o perdão é uma virtude cristã, essencial, nossa estabilidade íntima. E citava a Bíblia, e citava Jesus em Mateus, capítulo 5, versículo 39, o que diz? Diz assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, oferecei-lhe a outra. O que aconteceu? Veio uma pessoa do público que na cara dele, com tudo a força. Ele seguia o evangelho, ele virou, o cara veio lá, prefite na outra. Ele desceu, mas ele deu tanto no cara, deu tapa, pontapé, soco, teve que vir o público segurar porque ele estava acabando com o cara. Porque ele achou que ele já deu a face esquerda, aí depois deu a direita, ele achou que ele podia reagir. E que se deu, o pregador bateu, e quando ele foi contido e questionado, ele explicou: o Evangelho manda que oferecemos a outra face a quem nos bate. O que acontece depois? Hã? Não. Se ele rescinda por nossa conta, cada um vai reagir de um jeito. Agora, ele entendeu que aquele atrevido que deu 2 bofetadas nele merecia uma lição, porque ele deu uma e deu outra, ele pegou e reagiu. Agora, levando a orientação evangélica ao pé da letra, ele foi segundo a conveniência dele. Jesus nunca quis dizer isso. Ele não entendeu que Jesus usava uma imagem forte, naquela época que não tinha televisão, não tinha internet, né? Não tinha jornal, não tinha nada. Então, era a parábola, histórias com fundo moral, aquelas histórias que ficavam na mente da pessoa. Então, ó, que é uma coisa mais forte que essa. Se alguém te bater no rosto de um lado, da outra face, então a pessoa falou: ó, então eu não posso reagir. Não, nem pela segunda bofetada que ele levou, ele não tinha que reagir. Então, razoável que a gente contém o agressor. O que ele podia fazer quando ele levou o segundo tapa era segurar o cara, falar: se acalme, você não pode fazer isso. Eu estou aqui fazendo evangelho, explicando que tem que perdoar as ofensas. Mas não aleatoriamente alguém chega e vem aqui me bate, eu dou outra face, bato de novo. Eu não sei o que eu faria, mas acho que eu não agredi ninguém também. Mas esse aí ficou muito bravo, ele achou que ele tinha que evitar. Então a doutrina espírita, ela situa-se como poderosa lente. Ela permite uma visão mais clara e objetiva dos valores evangélicos. Nós não estamos na época do antes de Cristo, nós estamos em 2026. Não tem lógica nenhuma a gente seguir a pé da letra a Bíblia, os textos da Bíblia, do Evangelho. Tudo isso aí a gente tem que pôr condizente com a nossa ética. A ética qual é? Você levou uma ofensa, você fica quieto, você não vai ofender. No momento que ele bateu numa pessoa, ele se sujeitou a ficar igual a pessoa que bateu nele. Ele agiu da mesma forma que o outro. Ele foi errado tanto quanto o outro que agrediu ele. E nas manifestações dos chamados espíritos sofredores, em reuniões mediúnicas, nós vemos o que nos aguarda na espiritualidade. Quem trabalha, o trabalho de obsessão, os espíritos que vêm aqui pedir auxílio, vê o sofrimento que é após a morte. Então a pessoa tem que procurar se ajustar um pouquinho de evolução, pelo menos nessa encarnação. Por mais parcial e benevolente que seja o julgamento que nós fazemos em nós, é impossível nós o compararmos com aqueles que nos antecederam.
Nós temos que ser melhores. Nós não vamos nos comparar à pessoa que está esbofeteando o outro. Nós temos que falar, ó, o senhor não pode fazer isso, o senhor está errado. Em vez de agredir a pessoa, você tem que conversar, não é? E colhendo as consequências, nós vamos colher as consequências de mazelas e imperfeições que nós vamos cultivar aqui na Terra. Representa o nosso futuro, o que nos espera, o bem que nós fizemos ou o mal. O que nós vamos ter que pensar assim? Se nós insistirmos em idêntico comportamento, nós vamos induzir-nos a uma providência, se nós melhorarmos, né, nós vamos ter uma providência elementar e altamente salutar. Por isso que eles falam, vamos ligar o desconfiômetro, usar o bom senso. Ali aquela pessoa não teve o bom senso. Quando ele foi agredido pela segunda vez, o que ele reagiu sem o bom senso. Não sei qual seria a nossa reação. Se a gente usasse o bom senso, a gente ia conter, segurar as mãos, mas não chegar em cima do cara e quase matar o cara de tanta pancada. E é esse o nosso evangelho de hoje. Vamos ligar o nosso desconfiômetro. O que quer dizer? O nosso bom senso em tudo que nos acontece nessa vida, ligamos o nosso bom senso. A doutrina espírita, acho muito interessante nessa parte. Você acredita naquilo que você vê que tem um bom senso. Não tem nenhum absurdo que eles obrigam você a acreditar. Aliás, não obriga nada, aconselho. Você lê, faz o que você quer, porque o problema vai ser seu. Você vai ser responsável. Ninguém vai te salvar dos seus pecados. Aqui não tem nenhum confessionário falando, não, você está salvo. Não é assim. Cada um vai ser responsável pelaquilo que fez. Jesus falava quando ele curava as pessoas, vá e não peques mais. Ele sabia que a maioria daqueles problemas eram coisas adquiridas que a pessoa tinha feito de errado. Por isso que ele sempre aconselhava, vá e não peques mais. Esse é o nosso evangelho de hoje. Vamos ligar no nosso desconfiômetro, nosso bom senso. Está aceso já. Bom, nesse momento nós vamos envolver com aquela prece linda, ou seja, a prece de Cáritas. Vamos ouvi-la atentamente. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, é ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia e a órfã o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz e a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as águas ficarão, todas as dores acalmar-se. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos de braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e parar nas nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Neste momento, nós vamos pedir aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando alguma mensagem que nos esclareça,
nos dê mais ânimo. Vamos aguardando alguns instantes. Nós não tivemos nenhuma mensagem falada no psicofone, nós tivemos uma psicografia, uma mensagem escrita, a Miriam vai nos ler. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos, quanta alegria recebemos na nossa casa. Digo nossa, porque nós desencarnados somos também parte dessa casa que nos acolhe carinhosamente para que possamos buscar ajuda, que nos permite estar em sintonia com vocês, todos encarnados aqui presentes. Somos todos coletores de bons ensinamentos e também de remédios para as nossas necessidades espirituais de crescimento e evolução. Vimos aqui amparar e também crescer, assim como vocês que procuram ajuda e saem daqui apto para amparar, acolher e seguir os caminhos do amor de nosso Mestre Jesus. Pedimos, queridos, que se unam a nós em fé e boa vontade, para junto emanarmos boa sintonia para o nosso planeta, para que o amor, a paz e a boa vontade seja energia onde houver a necessidade de dissipar os maus pensamentos, as más atitudes, maus hábitos, Estamos aqui para aprender, melhorar e acolher, sejam da forma que cada um necessitar. Queridos, unamos aos ensinos de nosso Mestre e agradeçamos as bênçãos que recebemos. E tenhamos calma e paciência para que aquilo que ainda não conseguimos ser merecedores, pois o Pai amado não falha, não tarda e não abandona seus filhos. Saibamos esperar para que tudo o que precisamos e merecemos. Que Deus os abençoe. Uma linda mensagem. Vamos agradecer toda a mensagem. Vamos colocá-la em nosso pensamento, seguir nesses aconselhamentos. Dando continuidade aos nossos trabalhos, que os nossos médicos retornem da nossa casa de orações. E nesse momento nós vamos mostrar o nosso agradecimento por tudo que nós recebemos e ainda vamos receber, através de que? Das nossas vibrações. Nós vamos doar nossos bons fluidos, nossas emoções, por todos os nomes e lugares que nos foram indicados. Vamos então às nossas vibrações de hoje. Nesse instante, vamos unindo nossos pensamentos num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. Que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho. Para que todas as casas assistenciais
especiais ajudadas por todos nós tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades, para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos neste momento bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte, já fizemos nossa prece de início, ouvimos o nosso evangelho de hoje, vamos ligar o nosso desconfiômetro a partir de hoje, se estava desligado, né? Ouvimos essa mensagem tão linda que a nossa mente recebeu hoje e já agradecemos por tudo que nós recebemos através das vibrações. Somos mais do que preparados para dar continuidade aos nossos passos. E do momento que nós entramos aqui, nós já estamos recebendo. Então vamos à nossa oração final, que possamos ter um bom retorno e voltarmos aqui novamente na próxima semana, se Deus quiser. Vamos à nossa oração final. Vamos então, nesse momento, continuar com o nosso pensamento elevado global, agradecendo a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, para que possamos aprender, para que possamos evoluir e principalmente possamos praticar tudo o que aqui aprendemos. Que após os passes possamos retornar em paz aos nossos lares, levando essa paz e harmonia que aqui recebemos. E para encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, vamos dizendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, aprendendo, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.